Sejam todos bem-vindos ao webinar Os processos mais relevantes do PMBOK para obtenção de êxito em projetos. Sou Giane da Silva, responsável pela gestão de eventos da Soft Expert e estou aqui com Adalberto Pupi, gestor de produto e mercado da Soft Expert para as soluções de PPM e PLM, que iniciará agora a sua apresentação. Olá, Pupi! Olá a todos, obrigado Giane, é um prazer estar aqui novamente com vocês em mais este evento da Soft Expert. Hoje vamos falar um pouco sobre os 47 processos da nova edição do PMBOK, vamos enfatizar os processos mais relevantes desta edição para a obtenção do êxito em projetos. Como já é do conhecimento de todos, em meados de 2013 foi lançada a nova edição do PMBOK e nessa edição foram publicadas alterações e implementações nos processos existentes para a gestão de projetos. Existem muitos materiais hoje publicados a respeito, enfatizando inclusive essas mudanças, mas nunca é demais a gente reforçar essas mudanças e o que elas podem interferir no sucesso e no êxito de nossos projetos. Levando em consideração a importância do referido assunto, teremos como conteúdo neste webinar o seguinte. Vamos falar um pouco do objetivo deste evento, como também destacar os desafios que nós gerentes de projetos, enfrentamos no nosso dia a dia, para que então consigamos executar e gerenciar de forma eficaz os nossos projetos. Vou falar um pouco também, alguma coisa sobre o PMI e o PMBOK. Vou falar um pouco também sobre a quarta edição do PMBOK, a edição anterior a essa nova que foi lançada em meados de 2013. E destacar também as novidades que esta nova edição, a quinta edição, trouxe para nós, gerentes de projetos. O que também essas mudanças podem influenciar no sucesso dos nossos projetos e os benefícios que podem ser atingidos. Por fim, vou falar um pouco sobre como a Soft Expert pode ajudar neste processo, principalmente com a utilização da nossa solução de PPM, que é o Project and Portfolio Management. Fazendo uma recapitulação bem rápida, sabemos que um projeto é o esforço temporário empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. Trata-se de um empreendimento com um objetivo bem definido, que consome recursos e opera principalmente sobre pressões de prazos, custos e qualidade. Ok, até aí todo mundo já sabe, isso todo mundo já tem conhecimento. E sabemos também que para sua execução utilizamos o gerenciamento de projetos, com o qual aplicamos então os conhecimentos, as habilidades, as ferramentas, as técnicas, a fim de atender os seus requisitos. Mesmo assim, muitas vezes nos deparamos com situações que comprometem o sucesso dos projetos. Através deste webinar, iremos abordar estes processos nas 10 áreas de conhecimentos mencionadas na nova edição do PMBOK, a fim de reforçar a sua importância para alcançar então o êxito em nossos projetos. Termos sucesso em nossos projetos. Irei enfatizar muito em relação a essa nova área de conhecimento criada e aos processos que foram concebidos nesta nova edição do PMBOK. O grande desafio dos gerentes de projetos é gerenciar as atividades de tal forma a alcançar o resultado esperado e muitas vezes definido pela estratégia, utilizando dos processos e das áreas de conhecimento hoje praticados no mercado e orientados pelo PMBOK. Recentemente, então, em meados de 2013, este guia foi atualizado para a sua quinta edição e possui como ponto relevante a criação de novos processos, passando inclusive dos atuais 42 da quarta edição para 47 processos na sua quinta edição, os quais proporcionam um alinhamento para que o resultado proposto realmente seja alcançado. O PMI, Project Management Institute, no uso de suas atribuições, tem ajudado cada vez mais os gerentes de projetos e demais profissionais da área de projetos, programas, portfólios e também escritórios de projetos, a adotarem as melhores práticas hoje existentes para a execução de projetos. A gente sabe que os projetos podem ser de um simples produto ou serviço
ou até mesmo projetos que envolvam uma grande magnitude em companhias aí espalhadas pelo mundo. O PMI está nos ajudando muito, guiando nossas atitudes para novos patamares de gestão, referenciando, digamos assim, especificamente gestão de projetos. É um dos documentos responsáveis, na verdade, por nos auxiliar nesse trabalho, que é justamente o PMBOK. O guia Project Management Body of Knowledge, também conhecido como PMBOK, é o livro que apresenta um conjunto de práticas em gestão de projetos. Este guia é publicado pelo Project Management Institute, o PMI, e constitui a base do conhecimento em gerenciamento de projetos. A quinta edição, lançada oficialmente em 2013, é o documento resultante do trabalho atual realizado pelo PMI, e uma das fundamentais mudanças foi a criação de 5 novos processos e uma nova área de conhecimento. O guia PMBOK identifica um subconjunto do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos, que é amplamente reconhecido como boa prática, sendo em razão disso utilizado como base pelo Project Management Institute, PMI. Uma boa prática não significa que o conhecimento e as práticas devem ser aplicadas uniformemente a todos os projetos, sem considerar se não ou não apropriados. Pelo contrário, são orientações dos caminhos que podemos percorrer para alcançarmos os resultados desejados. Não quer dizer que devemos utilizar essas melhores práticas, mas se elas existem, por que não adotá-las também? O guia PMBOK também fornece e promove um vocabulário comum para se discutir, escrever e aplicar o gerenciamento de projetos, possibilitando um intercâmbio eficiente de informações entre os profissionais de gerência de projetos. Prova disso é este evento que nós estamos fazendo, que estamos realizando, e que estamos utilizando de um vocabulário já conhecido por todos nós, fazendo com que saibamos cada vez mais da importância de se utilizar as boas práticas de mercado. O guia é baseado em processos e subprocessos, certo? E, consequentemente, de forma organizada, o trabalho a ser realizado durante o projeto. Essa abordagem se assemelha à empregada por outras normas, como a ISO 9000 e o Software Engineering Institutes, ou até mesmo o próprio CMMI, né? Os processos descritos se relacionam e interagem durante a execução ou durante a condução de todo o trabalho. A descrição de cada um deles é feita em termos de entradas, que são os documentos, planos, desenhos, etc., as ferramentas e técnicas que se aplicam às entradas e, consequentemente, as saídas, que também são geradas por documentos, produtos e assim vai. A versão 4, ou quarta edição do PMBOK, traz de uma forma muito abrangente, ou vamos dizer assim, trazia de uma forma muito abrangente, todos os processos e seus grupos e também as suas particularidades de uma das áreas de conhecimento, de cada uma das áreas de conhecimento. Até então, ou até esta edição, tínhamos 9 áreas de conhecimento e 42 processos, o que já nos dava um embasamento necessário para a condução de nossos trabalhos na gestão de nossos projetos. Mas como tudo em nossas vidas, sejam elas no âmbito pessoal ou profissional, precisamos melhorar a cada dia que passa, também no que tange aos processos que hoje utilizamos, e assim, deste fato, o PMI lançou então a 5ª edição do PMBOK. Na 5ª edição do PMBOK, uma das novidades que mais chamou a atenção foi a criação de uma nova área de conhecimento, que seria partes interessadas. Esta é a principal mudança que podemos destacar nesta edição. Esta 10ª área de conhecimento, partes interessadas, com 4 processos definidos que são identificar as partes interessadas, planejar o gerenciamento das partes interessadas, gerenciar o envolvimento das partes interessadas, controlar o envolvimento das partes interessadas, e dos processos que estamos listando, 2 são novos
e 2, que são eles, identificar partes interessadas e gerenciar expectativas das partes interessadas, foram simplesmente remanejados da área de conhecimento de comunicações para dentro, então, dessa nova área de conhecimento que é as partes interessadas. Além disso, tivemos a criação de 5 novos processos. Esses 5 novos processos são eles: planejar o gerenciamento do escopo, planejar o gerenciamento do tempo, planejar o gerenciamento do custo, planejar o gerenciamento das partes interessadas e controlar o envolvimento das partes interessadas. Além de todas essas mudanças que ocorreram, tivemos também a alteração de nomes de outros processos. No gerenciamento da integração, tivemos a mudança no nome do processo orientar e gerenciar a execução do projeto, que passou a se chamar orientar e gerenciar o trabalho do projeto. No gerenciamento de escopo, foi mudado o nome do processo verificar o escopo para validar o escopo. No gerenciamento da qualidade, tivemos a alteração do nome do processo planejar a qualidade para planejar o gerenciamento da qualidade. E também tivemos a alteração do nome do processo realizar o controle da qualidade, que automaticamente passou a se chamar controlar a qualidade. No gerenciamento de recursos humanos, ou dos recursos humanos, foi alterado o nome do processo desenvolver o plano de recursos humanos para planejar o gerenciamento dos recursos humanos. Já no gerenciamento de comunicações ou das comunicações do nosso projeto, houveram 2 alterações também. A alteração do nome do processo planejar comunicações para planejar o gerenciamento das comunicações, e também tivemos a alteração dos nomes dos processos distribuir informações e reportar o desempenho para, respectivamente, gerenciar as comunicações e controlar as comunicações propriamente ditas. Já em riscos, já no gerenciamento dos riscos, tivemos a alteração do processo monitorar e controlar os riscos para simplesmente controlar os riscos. No gerenciamento das aquisições, foi feita uma alteração, no nome do processo planejar aquisições para planejar o gerenciamento das aquisições. E também tivemos alteração do nome do processo administrar aquisições para controlar as aquisições. Então essas foram as mudanças que ocorreram em relação aos nomes dos processos propriamente ditos. Também como uma mudança nessa 5ª edição do PMBOK, podemos destacar o padrão ISO 21500, o qual foi incorporado como apêndice, na verdade. Nos últimos anos, diferentes normas internacionais e nacionais para gerenciamento de projetos têm surgido. Além disso, a falta de um vocabulário comum e de processos que possam ser referenciados pela comunidade mundial de gerenciamento de projetos resultou em diferentes definições e interpretações de tópicos em gerenciamento de projetos. E para endereçar esses problemas, a ISO então criou um padrão para facilitar a transferência de conhecimento e a harmonização de princípios, de vocabulários e também dos processos existentes nos padrões atuais e, consequentemente, futuros. Ainda que nesse slide mostre que a publicação da 5ª edição foi em 2012, mas oficialmente ela foi publicada em meados de 2013. Inclusive até com a liberação de novas provas do PMP. Essas novas provas, inclusive, começaram a ser adotadas e vigoradas em meados de agosto de 2013. Note que aqui temos uma evolução muito grande no que diz respeito ao número de páginas do PMBOK. Iniciamos com 142 páginas na sua primeira edição e hoje, com o lançamento da 5ª edição, estamos com 532 páginas. Dos 47 processos
hoje existentes e detalhados no PMBOK, temos 2 na fase de iniciação, 24 na fase de planejamento, 8 na fase de execução, 11 na fase de monitoramento e controle e 2 na fase de encerramento. Inclusive o guia PMBOK a gente consegue encontrar aí no site do PMA Estados Unidos e também em algumas editoras, livrarias espalhadas aí pelo Brasil. Na sequência desse nosso evento, estarei abordando de forma bem abrangente estes processos dentro das fases dos nossos projetos, já buscando focar nas mudanças que houveram, principalmente no que tange a nova área de conhecimento criada. Então, a partir desses próximos slides, estaremos então vendo a integração que existe entre todos esses processos, a fim de conseguirmos visualizar a importância de cada um deles em nossos projetos. Então, vamos lá. Dentro dos grupos de processos de iniciação, já podemos ver uma diferença. Está inserido neste grupo um processo que pertence à nova área de conhecimento, partes interessadas. Trata-se do processo identificar as partes interessadas. Além disso, temos nesta fase a área de integração através do processo de desenvolver o termo de abertura do projeto. Notem que o slide ele está com essa imagem um pouco apagada, mas é proposital devido aos slides ou às figuras que a gente vai estar inserindo em cima dessas imagens. Como por exemplo aqui, nós vamos ter então desenvolver o termo de abertura do projeto, ou seja, desenvolver o Project Charter com todas as informações possíveis e relacionadas ao projeto, para que haja então uma definição do Go, No Go do nosso projeto. Não vou entrar nos detalhes do que deve conter esse documento, o que não deve conter esse documento. Este não é o objetivo. Na verdade, a gente vai passar pelos grupos de processos, pelos processos que cada fase possui dentro do ciclo de vida dos nossos projetos. Tá? Temos também o identificar as partes interessadas. Processo de identificar todas as pessoas ou organizações que podem ser afetadas pelo projeto e de documentar as informações relevantes relacionadas aos seus interesses, ao seu envolvimento e, consequentemente, impacto no sucesso do projeto. Notem que aqui já estamos falando de um processo que já existia antes na área de conhecimento de comunicações, que a partir da 5ª edição do PMBOK passou a fazer parte da área de conhecimento partes interessadas. Partindo para o grupo de processos de planejamento, podemos destacar os processos planejar o gerenciamento do escopo, o 5.1, que é o processo de criar um plano de gerenciamento do escopo do projeto, que documenta como tal escopo será definido, validado e controlado. Este é um processo novo que também foi criado a partir da 5ª edição do PMBOK. Planejar o gerenciamento de escopo, ou do escopo. Aí nós vamos para o 5.2, que é coletar os requisitos. É o processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas, a fim de atender aos objetivos do projeto. Na sequência, temos o 5.3, que é definir o escopo, que é o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e, consequentemente, do produto. Já o 5.4, criar a EAP, a estrutura analítica do projeto, é o processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. Este conjunto de processos faz parte da área de conhecimento e gerenciamento do escopo, o qual tem como finalidade incluir os processos necessários para assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário e apenas o necessário, para então terminar o projeto com sucesso.
Partindo para uma situação relacionada aos custos, que é uma outra área de conhecimento, temos o 7.1, planejar o gerenciamento dos custos, que é o processo de estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, gestão, despesas e controle dos custos do projeto propriamente dito. Este também é um novo processo criado na 5ª edição do PMBOK, planejar o gerenciamento dos custos. Na sequência, temos o 7.2, que é estimar os custos. É o processo de desenvolvimento de uma estimativa de custos dos recursos monetários necessários para terminar as atividades do projeto. Já em se falando no 7.3, determinar o orçamento, é o processo de agregação dos custos estimados de atividades individuais ou até mesmo de pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base autorizada dos custos. Com este conjunto, temos os processos relacionados à área de conhecimento custos. Grupo de processos que visa desenvolver uma estimativa dos recursos monetários necessários para executar então as atividades do projeto. Desenvolver uma aproximação dos custos dos recursos necessários é de fundamental importância para o nosso projeto. E a pessoa que estima os custos, ela deve também considerar as causas das variações da estimativa real, inclusive considerando os riscos propriamente ditos no projeto. Mas aqui temos que ter um certo cuidado para não misturar custo com preço. Então, em projetos executados sob contrato, a gente não pode misturar, temos que ter um cuidado especial para não misturar custo com preço propriamente dito. Ainda na fase de planejamento de nossos projetos, veremos mais alguns processos como o 8.1, planejar o gerenciamento da qualidade, que pertence à área de conhecimento qualidade. É o processo de identificação dos requisitos e ou padrões da qualidade do projeto e suas entregas, além da documentação de como o projeto demonstrará a conformidade com os requisitos da qualidade. Relacionado à área de conhecimento e recursos humanos, temos o 9.1, planejar o gerenciamento de recursos humanos, ou dos recursos humanos. É o processo de identificação e documentação de papéis, responsabilidades, habilidades necessárias e relações hierárquicas do projeto, além da criação de um plano de gerenciamento do pessoal. Este processo ele foi alterado de desenvolver o plano de recursos humanos para planejar o gerenciamento dos recursos humanos. Isso então ocorreu agora, essa alteração, na 5ª edição do PMBOK. Já se falando da área de comunicações, a qual também apresentou mudanças, temos o 10.1, planejar o gerenciamento das comunicações, que é o processo de desenvolver uma abordagem apropriada e um plano de comunicação do projeto, com base nas necessidades de informação e requisitos das partes interessadas, e, consequentemente, também nos ativos organizacionais disponíveis. Foi alterado o nome do processo planejar as comunicações para planejar o gerenciamento das comunicações. Notem que aqui temos também a área de conhecimento e integração, a qual tem por finalidade fazer a integração de todos os processos. E neste caso, especificamente, temos o processo 4.2, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. É o processo de definir, preparar, coordenar todos os planos auxiliares e, consequentemente, integrá-los a um plano de gerenciamento de projetos, mais o gerenciamento do projeto mais abrangente. O processo 12.1, planejar o gerenciamento das aquisições, tem por finalidade de prover de documentação das decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e identificando fornecedores em potencial. E está relacionado à área de conhecimento aquisições. Inclusive, foi alterado o nome do processo de planejar aquisições para planejar o gerenciamento das aquisições. Isso, inclusive, a gente já conversou, já passou em slides anteriores.
E aqui novamente aparece um processo novo que está dentro de uma nova área ou de uma área de conhecimento nova, que são as partes interessadas. 13.2, planejar o gerenciamento das partes interessadas, é o processo de desenvolver estratégias apropriadas de gerenciamento para engajar as partes interessadas de maneira eficaz no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto, com base inclusive na análise das suas necessidades, análise de seus interesses e, consequentemente, o impacto potencial no sucesso do projeto. Na sequência, notem que entraremos num conjunto de processos quais estão relacionados à área de conhecimento tempo. Nesta fase de planejamento, estes processos têm a fundamental importância de tratar o cronograma e as atividades do nosso projeto. O processo 6.1, planejar o gerenciamento do cronograma, é o processo de estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto. Em seguida, temos o 6.2, definir as atividades. É o processo de identificação e documentação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. Na sequência, definidas então as atividades, partimos para o 6.3, que é sequenciar as atividades, que é o processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto. O 6.4, estimar os recursos das atividades, é o processo de estimativa dos tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos ou suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade. Já após este processo, temos o 6.5, que é estimar as durações das atividades, que é o processo de estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades específicas com os resultados estimados. E na sequência, temos o 6.6, finalizando todos esses processos em relação a esse grupo. Nós vamos então, com as informações que nós conseguimos nos outros processos, desenvolver então o cronograma, que é o nosso processo 6.6, que é o processo de análise das sequências das atividades, as suas durações, os recursos necessários, as restrições que vão existir nesse cronograma e, consequentemente, visando a criar então o modelo de cronograma do projeto. Como já mencionei, esses processos fazem parte da área de conhecimentos, tempo, os quais então têm fundamental importância também no planejamento dos nossos projetos. O plano de gerenciamento de tempo servirá para dar o direcionamento de como o cronograma será criado, monitorado e mensurado. O plano de gerenciamento de tempo pode incluir softwares para planejamento e acompanhamento das atividades, metodologia para o gerenciamento do tempo, as regras para a criação e manutenção de linha de base, métodos de medição de desempenho, como gerenciar variações de tempo e procedimentos de controle, principalmente voltadas a controle de mudanças de tempo. Finalmente, chegamos a um conjunto de processos os quais estão na fase de planejamento também do nosso projeto e que estão relacionados à área de conhecimento riscos. Então, vamos partir aqui para o primeiro processo dentro desse grupo, que é o 11.11, planejar o gerenciamento dos riscos. É o processo de definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto. Abaixo dele, temos então o 11.2, identificar os riscos, que é então o processo de determinar, que tem por determinação, o determinar os riscos que podem afetar o projeto e também de documentação de suas características. Após, temos o 11.3, que é a realização da análise qualitativa dos riscos, que é o processo de priorização dos riscos para análise ou ação posterior através de avaliações e combinações de probabilidades de ocorrência e também de impacto. Então, todos esses processos interagem entre si, onde temos mais dois de suma importância, que são o 11.4, realizar a análise quantitativa dos riscos, que é o processo de analisar numericamente
o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto. E por fim, temos o 11.5, planejar as respostas aos riscos, que é o processo de desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Todos estes processos, ou este conjunto de processos, estão relacionados ao planejamento dos riscos, que estão ligados ao projeto e de que forma estaremos, então, tratando estes riscos. Após efetuado o planejamento de nosso projeto, partimos, então, para a execução do nosso projeto. A execução propriamente dita após todo esse trabalho realizado. Notem que aqui temos também um processo de integração, o 4.3, orientar e gerenciar a execução do projeto, que é o processo de liderança e realização do trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e implementação das mudanças aprovadas para então atingirmos os objetivos do mesmo. E este processo estará fazendo uma integração com os demais processos apresentados, inclusive nesse slide aqui. Notem que as áreas de conhecimento envolvidas nessa fase de nosso projeto estão recursos humanos, está qualidade, comunicações, aquisições e, consequentemente, também as partes interessadas. Falando então de recursos humanos, teremos 3 processos de suma importância para a execução de nosso projeto. O 9.2, mobilizar a equipe do projeto, ele é um processo de confirmação da disponibilidade dos recursos humanos e obtenção da equipe que será necessária para terminar ou para executar e terminar as atividades do projeto. O 9.3 refere-se a desenvolver a equipe do projeto, que é o processo de melhorias, ou de melhorar, fazer um trabalho de melhorias em cima das competências, da interação da equipe e do ambiente geral da equipe, para então aprimorar o desempenho do projeto. Já o 9.4, gerenciar a equipe do projeto, é o processo de acompanhar o desenvolvimento de membros da equipe, fornecer feedback, resolver questões dentro da equipe e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto. Estes 3 processos estarão ligados única e exclusivamente aos recursos humanos de nosso projeto. Isso se falando de execução. Já em relação à qualidade, teremos o 8.2, realizar a garantia da qualidade, que é o processo de auditoria dos requisitos de qualidade e dos resultados das medições do controle de qualidade para garantir que sejam usados os padrões de qualidade e as definições operacionais devidamente apropriadas. Depois, então, temos, envolvendo aqui, as comunicações, o 10.2, gerenciar as comunicações, que é o processo de criar, coletar, distribuir, armazenar, recuperar e de disposição final das informações do projeto, de acordo com o plano de gerenciamento das comunicações. Esta também foi uma mudança bastante significativa na 5ª edição do nosso PMBOK. O 12.2, que temos em seguida aqui, é o que vai tratar da execução das aquisições. Conduzir as aquisições, o 12.2, é o processo de obtenção de respostas dos nossos fornecedores e também de seleção de um fornecedor para a adjudicação de um contrato propriamente dito que está relacionado ao nosso projeto. E por fim, já levando em consideração a nova área de conhecimento, partes interessadas, temos o 13.3, gerenciar o engajamento das partes interessadas, que é justamente o processo de se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas necessidades, consequentemente expectativas, abordar as questões à medida que elas vão ocorrendo e também incentivar o seu engajamento apropriado nas atividades do projeto. E, é claro, em todo o decorrer ou no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto. Assim, temos de uma forma
integrada os processos da fase de execução dos nossos projetos. Então, a execução estão determinadas, ou a execução está direcionada a esses processos vistos neste slide. Na fase de monitoramento e controle, temos alguns processos que são responsáveis por monitorarmos e controlarmos toda a execução de nossos projetos. Novamente, volto a frisar da importância de processos relacionados à integração. Aqui, um deles é o 4.4, que é monitorar e controlar o trabalho do projeto, que é o processo de acompanhamento, análise e registro do progresso para atender aos objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto. E o outro é o 4.5, realizar o controle integrado de mudanças, que é o processo de revisar todas as solicitações de mudança, aprovar as mudanças e gerenciar as mudanças sendo feitas as entregas, ativos de processos organizacionais inclusive, também documentos de projeto e no plano de gerenciamento do projeto, inclusive também comunicando a disposição dos mesmos. Notem que temos outros processos nessa fase de monitoramento e controle que estão relacionados a escopo, tempo, custos, qualidade, comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas. Esses são os processos que possuem o objetivo de aprimorar ou monitorar e controlar todas essas atividades, todas essas áreas de conhecimento, a fim de conseguirmos então o êxito necessário em projetos. Vamos ver cada um deles. Relacionado ao escopo, o escopo do projeto, temos dois processos, quais são: validar o escopo, que é o 5.5, que é o processo de formalização da aceitação das entregas concluídas do projeto. Aqui teve inclusive uma mudança, já mencionada nesse evento, que foi o nome do processo: verificar o escopo para validar o escopo. Temos também o 5.6, que é controlar o escopo, que é o processo de monitoramento do processo do escopo do projeto e escopo do produto, além de gerenciamento das mudanças feitas na linha de base relacionada ao escopo. Esses dois processos estão diretamente ligados ao escopo do projeto. Estamos no monitoramento e controle, mas estão esses dois processos direcionados ao escopo, né? Onde então estarei validando o escopo e controlando e monitorando a execução e executando o escopo ao longo do tempo. Já relacionado ao tempo, temos o 6.7, que é controlar o cronograma, que é o processo de monitoramento do andamento das atividades do projeto para a atualização do seu progresso e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do cronograma para realizar então o planejado. Falando em custos, temos o 7.4, controlar os custos, que é o processo de monitoramento do andamento do projeto para a atualização do seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base dos custos. Em comunicações, em gerenciar a qualidade, temos o 8.3, está relacionado à área de conhecimento, qualidade, né? Área de conhecimento e qualidade, que é o processo de monitoramento e registro dos resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças necessárias do projeto. Aí sim, temos em comunicações o 10.3, controlar as comunicações, que é o processo de monitorar e controlar as comunicações no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto, para então assegurar que as necessidades de informação das partes interessadas no projeto sejam devidamente atendidas. Já em riscos, temos o 11.6, controlar os riscos, que é o processo de implementação de planos de respostas aos riscos, acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação de novos riscos e avaliação da eficácia dos processos de tratamento dos riscos durante todo o projeto. O 12.3 está relacionado a controlar as aquisições, que é o processo de gerenciamento das relações de aquisição, monitoramento também, ou digamos, monitorando o desempenho do contrato
e a realização de mudanças e correções nos contratos conforme necessário, conforme for andando ou for sendo executado o projeto. E por fim, temos mais um processo qual está relacionado à nova área de conhecimento, partes interessadas. O 13.4, controlar o engajamento das partes interessadas, é o processo que justamente tem por objetivo monitorar os relacionamentos das partes interessadas do projeto no seu geral e ajustar as estratégias e planos para o engajamento das partes interessadas. Até o momento, vimos os processos quais estão direcionados às fases de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle. Todos eles dentro de conjuntos de processos e direcionados às suas funções específicas. Após todo este trabalho de planejar, executar, monitorar e controlar, chegamos ao fim do projeto. Mas não quer dizer que seja o final de um projeto, porque pode ser também a finalização de uma fase do projeto. E para isso, a fase de encerramento, o qual possui 2 processos, eles estão incumbidos em finalizar por completo um projeto ou então uma fase. O 4.6, encerrar o projeto ou a fase, é o processo de finalizar ou de executar a finalização de todas as atividades de todos os grupos de processo de gerenciamento do projeto para encerrar então formalmente o projeto ou então a fase de um projeto, né? Ou uma fase do projeto. E a outra, que é a 12.4, o outro processo 12.4, encerrar as aquisições, que é o processo de finalizar cada uma das aquisições que foram efetuadas durante o meu projeto. Notem que cada um dos processos possui seus objetivos específicos e que mostram declaradamente o que deve ser feito. Na verdade, é o guia de execução de todos os projetos inseridos em sua companhia. Então, de uma maneira geral, passamos por todos os processos, passamos pelos 47 processos, dentro de cada grupo, dentro de cada fase do nosso projeto, para então entender um pouquinho mais qual especificamente é o objetivo de cada um dos processos existentes hoje, dentro daqueles 47 que o PMBOK menciona e que são aplicados como boas práticas, como as melhores práticas no mercado de gerenciamento de projetos. Muito bem, então, como acabamos então de passar nesses 47 processos que temos hoje na 5ª edição do PMBOK, então abordamos os processos antigos e os processos novos desta edição e as mudanças que ocorreram com eles e também em seus enunciados. Reforçando um pouco mais, sabemos com certeza, mas com certeza é importante também ressaltar que para cada um desses processos temos as entradas, as ferramentas, as técnicas que são utilizadas, né? E as saídas propriamente ditas. Através desses meios que existem, manteremos toda a documentação do projeto, dando uma maior visibilidade dos resultados, sejam eles, é claro, positivos ou negativos, mas você vai ter uma visão, você vai ter uma visibilidade dos resultados, em um projeto específico, em um programa de projetos, ou até mesmo em um portfólio de projetos. Dentre os benefícios de se utilizar o PMBOK como um guia na execução de novos projetos, podemos destacar melhores práticas de mercado. Através das melhores práticas, podemos então impulsionar os nossos projetos de tal forma a conseguirmos os êxitos necessários. Aumenta o controle gerencial de todas as fases a serem implementadas, otimiza a alocação de pessoas, equipamentos e materiais, documenta e facilita as estimativas para os projetos futuros, evita surpresas durante a execução do projeto, agiliza as decisões com informações bem mais estruturadas. Ou seja, estes, na verdade, são alguns dos vários benefícios em se utilizar o guia PMBOK e seguir as melhores práticas do mercado. Hoje o mercado possui ferramentas e soluções as quais buscam adotar o guia PMBOK em todos os seus processos. A Soft Expert não poderia ser diferente e, consequentemente, também possui uma solução de PPM, a qual está embasada no guia PMBOK
e tem se destacado no mercado pela sua versatilidade e controle, além de rastreabilidade dos processos que envolvem os projetos de uma companhia. O Soft Expert PPM, Project and Portfolio Management, integra várias ferramentas que ajudam a traduzir a estratégia corporativa em atividades diárias em um ambiente colaborativo e orientado a processos. Além disso, possibilita aos gestores ou executivos uma visão em tempo real dos investimentos, iniciativas e recursos de sua organização, além de capacitar os tomadores de decisão a priorizarem seus investimentos de acordo com critérios críticos. Fornece ainda ferramentas para aprimorar habilidades e competências para apoiar na gestão de projetos e de programas. E uma das principais características que a nossa solução possui é justamente atender os grupos de processos que o guia PMBOK orienta aos seus usuários, como mostra esta figura aqui. Desde a fase de iniciação até o encerramento, a solução Soft Expert PM possibilita um gerenciamento e controle de todos os projetos, inclusive integradas às outras soluções da Soft Expert, como governança, riscos, documentos, desempenho e assim vai. E caso queiram contatar a Soft Expert para conhecer sem compromisso ou até mesmo solicitar uma demonstração de nossa solução, podem fazer através do e-mail vendas@softexpert.com ou acessem o nosso site www.softexpert.com. Estaremos com certeza à disposição para atendê-los da melhor forma possível. E além disso, em nosso site também existem diversos outros eventos e informações que de repente possam despertar o interesse de todos vocês. Inclusive eventos como outros webinars que existem em nosso site. Então fiquem à vontade para acessar lá e consequentemente solicitar informações adicionais a respeito. Estamos chegando ao final do nosso evento e gostaria somente de fazer um resumo em relação a este webinar, em relação ao que vimos neste evento. Mostramos as principais novidades do PMBOK quinta edição, os novos processos, as mudanças que ocorreram em vários outros processos, como também a interligação entre os processos existentes. Através dessa apresentação também acredito que conseguimos mostrar a integração de todos esses processos e o que eles podem estar interferindo em nossos projetos. É claro que, para alguns, esse evento pode ter sido algo até mesmo repetitivo em relação a vários outros eventos e apresentações existentes hoje no mercado, e que a gente encontra isso facilmente na internet. Mas acho de suma importância o reforço desses assuntos. Nunca é demais a gente reforçar esses assuntos para todos nós que somos gerentes de projeto. Acabamos por mencionar algumas características de nossa solução também de PPM, as quais estão relacionadas ao PMBOK e que podem estar atendendo a vários requisitos hoje no mercado. 47 processos para se obter êxito em projetos. Este é o caminho. Nós, gerentes de projetos, sabemos que as melhores práticas nos levam a resultados positivos. Então, podemos afirmar que estes processos nos dão embasamento suficiente para que então obtenhamos sucesso em nossos projetos. Pois bem, apesar do material ter sido montado por mim, elaborado pela minha pessoa, algumas referências são importantes serem destacadas nessa apresentação. Além do Guia PMBOK na quinta edição, o qual possui a descrição de todos estes processos que nós vimos neste evento, temos referências a dois profissionais renomados no mercado, como Cláudio Quartaroli, que também destaca as mudanças do PMBOK, como também o Ricardo Viana Vargas, no qual inclusive tenho me inspirado bastante com o seu trabalho, nas mais diversas áreas envolvendo projetos, programas, portfólios, escritórios de projetos e tudo mais. Então, também, quem ainda não tem conhecimento do trabalho que é executado pelo Ricardo, poderão acessar o site dele, que é o www.ricardovargas.com, para verificar o trabalho que ele também está fazendo em relação a toda essa área de projetos, programas, portfólios, escritório de projetos e assim por diante. É muito interessante. Para esse trabalho também utilizei algumas referências disseminadas por eles, é claro, no mundo dos projetos corporativos. No mais, só tenho a agradecer a participação de todos neste evento, colocando-me à disposição para quaisquer dúvidas ou questionamentos, né?
E reforço aqui que outros eventos, outros webinars, outras informações que queiram acessar ou que queiram ter acesso, poderão então acessar o nosso site www.softexpert.com e lá vocês vão encontrar eventos como estes que possam vir agregar também o conhecimento de vocês. Então, eu deixo aqui o meu forte abraço a todos, fico à disposição e até uma próxima oportunidade. Grande abraço. Obrigada, Pupi, pela apresentação. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.